Também, galerinha do segundo C, hoje a gente vai para mais uma resolução de questões. Vamos tratar sobre a questão 4, onde ela busca justamente identificar as relações entre os quadriláteros por meio de suas propriedades. Então, vamos ver o que é quadrilátero, certo? Então, quadrilátero, gente, o nome ele já subentende o que é. Então, quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados. Então, todos os polígonos que têm 4 lados são ditos quadriláteros. E como consequência desses 4 lados, nós temos que eles possuem 4 vértices, 4 ângulos e 2 diagonais, certo, gente? Então, essas são características presentes nos quadriláteros, onde a característica maior é que eles possuem 4 lados, certo? Então, vamos lá. A classificação dos quadriláteros, certo, gente? Os quadriláteros podem ser classificados em paralelogramos, que possuem lados opostos paralelos. Então, paralelogramos são polígonos que possuem lados opostos paralelos. Aí a gente tem o que a gente chama de paralelogramo oblíquo-ângulo, ou seja, ou paralelogramo propriamente dito, que ele possui ângulos e lados opostos geometricamente igual. O que ele está dizendo, gente? Que esse lado aqui, ele é paralelo a esse lado aqui, que é o lado oposto dele, e as medidas dele são iguais. E que esse lado aqui, ele é paralelo ao lado oposto dele, e que as medidas dele são iguais, certo? E que os ângulos opostos também são iguais, ou seja, esse ângulo é igual a esse, e esse ângulo é igual a esse, certo? Então, esse é um paralelogramo. O losango ele possui os lados opostos também paralelos, e os 4 lados iguais, e os ângulos opostos também iguais, ou seja, esse lado aqui é igual a esse, e esse lado aqui é igual a esse. Os 4 lados iguais, lados opostos paralelos, ou seja, esse lado é paralelo a esse, e esse lado aqui é paralelo a esse. E os ângulos opostos também iguais, ou seja, esse ângulo é igual a esse, e esse ângulo aqui é igual a este, certo? Agora a gente vem falar do retângulo. O retângulo, ele possui 4 ângulos retos, como a gente está vendo aqui, lados opostos paralelos, ou seja, esse lado aqui é paralelo a esse e esse lado aqui é paralelo a esse. Porém, gente, o retângulo tem especificidade. Os lados opostos possuem medidas iguais, ou seja, esse lado é igual a esse e esse lado aqui também é igual a esse, certo? O quadrado ele também possui os 4 ângulos retos, lados opostos também paralelos, porém, no quadrado todos os seus lados são iguais, ou seja, esse lado aqui é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse lado aqui de baixo, certo? Então, gente, o quadrado possui os 4 lados iguais, 4 ângulos retos e os lados opostos também paralelos, porque é um paralelogramo, certo? E a gente tem o que a gente chama de trapézio. O trapézio ele possui apenas 2 de seus lados paralelos, que a gente chama de base maior e base menor. O que é um trapézio isósceles? O trapézio isósceles ele tem os lados paralelos, esses lados aqui paralelos, as bases, como a gente chama, paralelos, e os lados não paralelos, que são os outros que sobraram, os outros 2 que sobraram, que a gente chama de lados não paralelos, porque eles não são paralelos, com medidas iguais. Ou seja, gente, esse lado aqui tem a mesma medida desse. Já o trapézio escaleno possui as bases, paralelas, com medidas diferentes, e os lados não paralelos com medidas diferentes. Ou seja, esse lado aqui é diferente desse lado, possui medidas diferentes. E o trapézio retângulo possui ângulos retos, ou seja, ângulos de 90 graus. Então, ele possui 2 ângulos retos, que é esse aqui e esse aqui, certo, gente? E ainda tem uma figura que a gente denomina não trapézio, que são figuras de 4 lados, só que não possui lados paralelos, certo, gente? Então, vamos lá para a questão. A questão 4 fala o seguinte: observe a figura a seguir. Olha, gente, a figura 2 a gente já dá para ver visualmente que é um retângulo. E por que é um retângulo? Porque aqui está dizendo que é Y e aqui é Z, ou seja, são medidas diferentes. Então, Y, se aqui é Y, aqui também vai ser Y, se aqui é Z, aqui também vai ser Z. A figura 1, por mais que visualmente não pareça um quadrado, ela é um quadrado. Por quê? Está dizendo que aqui é X, aqui também são X. Lembra que os lados opostos são sempre iguais? Então, se aqui é X, aqui também é X e aqui também é X. Então, os 4 lados são iguais, certo?
Aí tem assim, analisando essas figuras, podemos dizer que, letra A, o retângulo e o quadrado não são quadriláteros. Gente, isso é falso, gente. Quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados. Aqui tem 4 lados e aqui também, então é falsa a letra A. Letra B, o retângulo tem os lados opostos com a mesma medida. O retângulo tem todos os lados com a mesma medida, perdão, quer dizer, gente, falso. O retângulo ele possui apenas os lados opostos com a mesma medida. Então, se aqui é y, aqui também é y. Se aqui é z, aqui também é z. Quem possui todos os lados iguais é o quadrado, certo? Então, a letra B está errada. A letra C, os ângulos internos do quadrado e do retângulo são iguais. Ora, a gente viu que o retângulo ele possui 4 ângulos retos e o quadrado também. Então, consequentemente, esses ângulos internos são iguais, certo? Então, vamos só para a letra D para tirar essa dúvida. Somente o retângulo é um quadrilátero? Gente, é falso. O quadrado também é, porque ele possui 4 lados. Então, a resposta correta aqui, ó, é a letra C, certo, gente? Então, essa foi a resolução da nossa questão 4. Até a próxima aula.